tenho vontade de me perdoar por me sentir um mero coadjuvante na vida e por ter em mente que a depressão sempre foi companheira desde que me vi como ser humano. Mas é necessário fazer o divórcio desta companheira. E a melhor maneira de divorciar-se da depressão é amar. Comece amando-se, introjetando no seu mundo íntimo a certeza de que você veio à Terra não para ser depressivo. Como no primeiro dia apresentamos o PPS, você está apenas distraído pela depressão. Reencontre a beleza da vida. Recorde-se de Dostoiévski. O mundo será salvo pela beleza. Faça algo por você mesmo, fazendo algo por alguém. Então já está na hora não de se perdoar, mas de se libertar desta ave agourenta que é a depressão. E saia do escuro, viaje na direção do sol. Não faltam crianças drogadas para você levar um pouco de acolhimento. Não faltam idosos necessitados de uma palavra de carinho nas ruas do mundo ou nos depósitos onde se colocam os macróbios. Não é uma questão de auto-perdão. Você necessita somente de coragem para, quando sair daqui, dizer: quando eu era depressivo. Porque a depressão tem muito a ver com o histórico da nossa existência passada. E esta é a existência da libertação para o futuro. Levante-se, pois, sorria e leve com você a certeza de que Deus nos deseja para a plenitude. A depressão, o transtorno do pânico ou qualquer outro desses fenômenos desequilibradores não passam de acidentes em nossa jornada evolutiva. Desta forma, nós o adotamos como filho do coração e lhe estimulamos, e o estimulamos a que prossiga de cabeça erguida, vendo também aqui alguém que foi vítima muitas vezes das sombras do pássaro negro e graças à certeza da imortalidade, ao invés de acolher essa tristeza perturbadora, optou pela imensa alegria de viver. Porque reencarnar está muito difícil. A fila tem 14 bilhões. Quem desencarnar agora vai demorar um pouquinho para encontrar vaga. Então aproveite agora que está reencarnado neste mundo de 7 bilhões e 250 milhões. A Terra pode agasalhar 21 bilhões de seres. É a população que Jesus reservou para o nosso planeta. Então, abandone a depressão. E não pense que quando desencarnar, pense que agora, enquanto reencarnado, tem o direito de amar, de ser amado, de sorrir, de cometer todas as bobagens do mundo. Elas também fazem parte da nossa vida. Não pode haver nada melhor do que uma queda dos outros. Pode ser a queda mais trágica, a gente acha graça. E quando é a nossa queda, nós temos dois comportamentos. Se alguém estiver olhando, a gente cai e ri. Mas se não tiver, fala assim: que desgraça. Então, saia da queda sorrindo, triunfante. Seja um vencedor e não um vencido. Como o Espiritismo vê e explica o autismo e como podemos ajudar os autistas? O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia, a ausência de cérebro, a hidropsia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou
na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu me vou reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar um cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, eu então reencarno com problema digestivo ou pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais? Foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos. Eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom ou amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família para juntos resgatarmos, eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é um suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. Que fazer? Amar. Porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito e tem um tipo de raciocínio lógico. A cinematografia internacional tem apresentado películas de grandes autistas que são verdadeiros gênios. E os americanos têm narrado vidas de pessoas absolutamente destituídas de parte do cérebro e que são grandes gênios. Eles até denominam como gênios deformados. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso. Mas se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo, trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Como podemos ajudar aqueles que desencarnaram por opção própria e não se querem, não se dão conta do que aconteceu com eles? São suicidas. Poderemos ajudá-los orando por eles. Porque o suicídio é um dos crimes mais cruéis que nós cometemos. Primeiro, é um ato covarde. Depois, é um ato de ingratidão. A pessoa tem um namorado, uma namorada que larga e se mata. E aqueles que o amam? Então a pessoa é sumamente egoísta. Porque com seu ato vai ferir os que ficaram. É um ato de terrível rebeldia e de ingratidão. Então, se eu tenho uma decepção, eu tenho que lutar para vencer a decepção. E não destruir o corpo, porque a decepção continua. E eu vou magoar todos aqueles que me amam, que confiam em mim. Então, o suicida sofre muito. Primeiro, despertam, não morreram, não se viram livres do problema. E adicionam a forma como se suicidaram aos dramas morais que carregavam. Vamos supor que eu me atire sobre as rodas de um trem. Há o esmagamento, a morte física. E durante anos, aqueles anos que eu deveria viver normalmente, eu irei experimentar a tragédia do trem esmigalhando o meu corpo. Porque as sensações permanecem no espírito. O corpo imprime no espírito as suas necessidades. O espírito imprime no corpo as suas necessidades. É, portanto, como uma cãibra. Colocamos numa postura, quando tiramos, a circulação é deficiente, por causa do hábito. Então, nós podemos ajudar os suicidas orando, tendo sentimento de compaixão, falando-lhes mentalmente sobre o arrependimento, sobre a misericórdia de Deus, as futuras possibilidades. Mas ele é que tem que se ajudar. Com o arrependimento e o pedido de perdão, nos é retirada a pena ou continuamos com o efeito da lei de causa e reação? No livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo número 7,
há uma página extraordinária que se chama Código Penal da Vida Futura. São 34 itens que dariam para um verdadeiro tratado de jurisprudência ou de direito internacional. E Allan Kardec considera exatamente essa questão. Ele diz, por exemplo, todos nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos expiação. Mas isso não basta. Depois que nós nos arrependemos, então o que fazemos? Pedimos desculpas. Mas isso não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos, através do bem que possamos fazer. Então, eu ofendi alguém e peço-lhe desculpas. É um ato generoso. O outro me desculpa, mas eu continuo em débito. E eu tenho que fazer um bem para que anule o mal que eu fiz. Eu vou ao banco e peço um empréstimo. Então, na hora de pagar, eu não posso. Eu digo, gerente, tenha paciência, me desculpe. Ele desculpa, mas eu continuo devendo. E eu só me reabilito quando cessar o meu débito. Então, o que posso fazer? Eu digo ao gerente, eu devo $1.000. Você empresta-me 3.000, eu resgato os 1.000 que devia, fico com 2.000 que eu vou investir e pagarei os 3.000 oportunamente. Se ele for um gerente hábil, ele concorda, porque dá uma outra oportunidade. Então eu faço mal, arrependo-me, procuro reabilitar-me. Se o outro me perdoar, ótimo para ele. Eu continuo devendo. Se não me perdoar, pior para ele, que passa a ser devedor. Porque é da lei. Nós temos o dever de perdoar o nosso próximo. Mas nós temos a obrigação de nos reabilitarmos perante o nosso próximo. Porque eu desencaminho uma pessoa. Vamos colocar isso em termos muito práticos. O homem seduz uma jovem e atira na prostituição. Ele se arrepende, mas ela continua prostituta. Todos os danos que lhe advenham, ele tem responsabilidade. Então, o que ele vai fazer? Tentar reabilitá-la. Mas ela já se acostumou, não quer. Agora o problema é dela. Ele, então, vai fazer o bem a outras pessoas para anular esse mal que fez. Então, em toda ação, é uma contabilidade. Deve haver. Devo, coloco, regularizo. É uma lei, portanto, extraordinária, porque nos dá dignidade. O inconsciente coletivo tem responsabilidade nas tragédias planetárias de maneira nenhuma. As tragédias planetárias fazem parte do processo da evolução. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec pergunta, o que pretende Deus com a destruição? E os Espíritos respondem, é necessário que tudo se destrua para poder renovar-se. E o que pretende Deus? Fomentar o progresso. Na 742, o que pretende Deus com a guerra? Por que existe a guerra? Por causa da predominância da natureza animal do indivíduo sobre a natureza espiritual e o desbordar das paixões. E o que pretende Deus com a guerra? Apressar o progresso. Porque aquele que não ouve o amor, ouvirá o sofrimento. Portanto, é uma lógica. A doutrina tem uma lógica, uma ética cartesiana, perfeitamente básica. Como interpretar a relação do Oriente contra o Ocidente? Se o homem tem o poder de destruição através das armas nucleares, mesmo assim o mundo estará protegido da destruição? De maneira nenhuma. É o quarto fator que pode haver o fim do mundo, uma guerra nuclear. Mas esta guerra nuclear, dizem os estrategistas militares, não acontecerá. Acontecerão guerras locais, porque uma guerra nuclear, o vitorioso morrerá em cima do vencido. Porque a radiação será levada pelos ventos para o mundo inteiro, e todo mundo sofrerá o efeito da desintegração nuclear. Então ninguém se atreverá, a não ser os psicopatas, a atirar uma bomba de efeito nuclear, vamos dizer, a Austrália, que é um verdadeiro continente. Vamos supor que tivesse 3 países. Atira uma bomba sobre o país X. Mas a bomba não fica somente ali. Os ventos vão levar e atinge o país que entregou.
Há uma obra notável de um grande místico italiano, Pietro Baldi, A Grande Síntese. E ele diz exatamente isso. Uma terceira guerra mundial é improvável, porque o vencedor tombaria sobre o vencido. O que acontece? As grandes nações provocam guerras nos países dos outros. Vejamos a Líbia. Os Estados Unidos de um lado, a China e a Rússia do outro. Então, a Síria. Estão brigando nos outros países. Uns protegem os revolucionários, os outros protegem o ditador. E assim eles se liberam das armas ultrapassadas. Porque os depósitos de armas estão sempre em renovação. O que é que fazem com as armas antigas? Vão para a Colômbia, vão para os países da África, nesse comércio nefando das grandes nações, protetoras da paz e fomentadoras da guerra. Então nós vimos, com todo respeito, não é nossa área política, mas uma análise. Nós vimos os Estados Unidos querer implantar a democracia no Oriente. É um sonho. Uma cultura de 5.000 anos, como era a antiga Pérsia, hoje o Irã. Uma cultura como a do Iraque, 5.000 anos. A antiga Babilônia, a antiga Síria. Não pode ter liberdade democrática por causa das ditaduras multimilenares. E depois, vocês estão obrigados a ser, a partir de agora, democrata. Mas se a democracia é a liberdade de escolha, como é que eu posso obrigar a pessoa a ser livre? Em verdade, não era nada disso. Não havia armas nucleares de extinção coletiva, como ficou provado. Era interesse do petróleo. As guerras, como agora no Afeganistão e etc., com todo o respeito, são de interesses econômicos. O que é que prevê a cultura moderna? É que no ano 2025 é provável que haja uma grande guerra. Não por causa do petróleo, por causa de água potável. A dessalinização ainda não é suficiente para transformar a água do mar em água potável. Dubai, Abu Dhabi e outros já conseguem um pouco, mas não é suficiente. Então é necessário que nós economizemos água. Estamos sendo advertidos pelo ecossistema, porque 3/4 partes do mundo são aquosas, mas não água potável. No nordeste do Brasil tem o maior lençol de águas do mundo, salobra. Portanto, é mesmo que não ter. Dessa forma, a relação do Oriente com o Ocidente vem desde a Idade Média. A grande responsabilidade é das cruzadas, o ódio ainda é das cruzadas. Quando os europeus foram defender a sepultura de Jesus, que era vazia, defender um túmulo que não tinha nada. Será que eles foram defender o túmulo contra Saladino e outros? Ou foram furtar os tesouros orientais? Então eles vieram para o Oriente, trouxeram as terríveis enfermidades do Ocidente. E levaram a sífilis, a gripe, a tuberculose, que não eram doenças do Ocidente. O tracoma, que é uma doença típica do deserto, nós pegamos durante as cruzadas. O próprio Francisco de Assis, quando ele veio, ele pegou o tracoma, graças à ardência do sol no Egito. Segundo estatística, por ano, 2 milhões de pessoas dessas áreas contraem o tracoma. É uma doença que cega. A cura é remota. Então essa relação, esse ódio é milenar. É uma suspeita milenar. Mas numa nova era, quando nós demonstrarmos os nossos sentimentos que não há Oriente, não há Ocidente, que tanto Maomé como Jesus são missionários de Deus, como Buda e como tantos outros, Akhenaton, Confúcio, e tantos outros missionários, o que importa é Deus, é o amor. Então desaparecem as nossas paixões e Oriente e Ocidente se darão as mãos. Evoluímos das duas dimensões da vida. Necessariamente temos que saldar os débitos terrenos enquanto encarnados. Também encarnados podemos saldá-los no plano espiritual? Não. Nosso resgate é na Terra, porque foi aqui que nós cometemos os delitos. No mundo espiritual, nós formulamos planos,
adquirimos recursos, mas temos que reencarnar para passar pela experiência de laboratório, porque senão ficaria muito cômodo. Nós cometemos o crime aqui, desencarnamos e fora da matéria, em outras condições, nos liberávamos. Daí, aquilo que nós praticamos no corpo físico nós resgatamos. Estamos entrando em uma nova era, uma era de crianças mais desenvolvidas que a nossa, e que com certeza nos trarão ou ajudarão a um planeta melhor. Por isso muitas crianças estão vindo. O que acontece então com as crianças que vêm, mas não chegam a nascer? Desencarnam. Não acontece nada. Vão e voltam. Porque não é obrigado que toda criança nasça. Há uma série de fatores. O espírito arrepende-se, como está no livro dos Espíritos. Vem a gestação, o espírito escolhe uma prova. Quando chega na hora tem medo, ele então retrocede e vem o aborto natural. Pode vir uma criança que desencarnou pelo suicídio e então nasce e tem uma morte imediata. Volta para o mundo espiritual. Mas reencarnará oportunamente. E isso será inevitável. Podemos dizer que todas as crianças que estão encarnando são espíritos mais evoluídos que nós, que já estamos aqui? Não necessariamente. Ainda vem aí uma ralé muito boa para nos ajudar. Porque Deus é amor. E há muito espírito atrasado no além, no que nós chamaríamos os umbrais, os purgatórios, os infernos. E é necessário que eles tenham sua chance. Então eles vêm. É a chamada luta do bem com o mal. Nós estamos num nível, eles estão no outro. Nós vamos tentar ajudá-los. Se eles perseverarem no mal que lhes apraz, irão para o exílio. Mas terão a chance da reabilitação. Os drogados que não são maus, mas estão viciados, depois de sua desencarnação, poderão voltar a este planeta? Poderão não, vão voltar. Porque eles são viciados, porque optaram por isso, são responsáveis. Se eu opto pelo tabaco, pela droga ilícita, pelo sexo desvairado, a opção é minha. Eu fico viciado depois que comecei. Eu não nasço viciado. Então eu tive a opção de ser ou não ser. E ainda tenho a opção de mudar. É só querer. Mas como me é muito mais cômodo viver no transe, na alucinação, no êxtase, então eu opto. Eu reencarno na próxima, com graves distúrbios do sistema nervoso central, com graves conflitos da personalidade, com vazio existencial, com dramas de consciência, porque eu usei mal a minha inteligência. A inteligência é para usar para o bem, não para o prazer exclusivamente. Porque o prazer é sensorial. O bem é emocional. Então eu ouço uma boa música, eu me deleito. Mas eu quero ter o prazer do orgasmo. Eu tenho que ter a coabitação. Posso e devo ter. Mas a forma que eu usar a outra pessoa, eu gero karma. Se eu uso a pessoa com meu egoísmo e abandono, o que lhe acontecer a partir de agora, eu sou o responsável. Não é apenas usar e dar uma de que não tem nenhuma responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos atos, dos efeitos que produzem. Então, antes de agir, pensar, para evitar comprometimentos. Hoje recebi um e-mail bem interessante, cuja mensagem diz: dos pensamentos surgem as palavras, das palavras a ação, da ação o hábito, do hábito o caráter, do caráter o destino. O que viria após o destino, ou como isso poderia ser explicado? Muito fácil. Ninguém age sem pensar. Somente as pessoas inconsequentes é que agem por impulso. Toda vez que eu tenho algo, eu penso. Primeiro é o campo mental. Quando eu penso, eu elaboro. Quando eu elaboro e repito, eu crio um hábito. Esse hábito fará o meu bom ou o meu mau destino. Que eu serei feliz ou serei desventurado. Vamos dizer que eu tenho o hábito de palavras chulas, palavras vulgares. Eu digo por hábito expressões. Há pessoas que não fazem uma frase sem dizer um palavrão.
Por quê? Viciado, mal educado. E há outras que fazem imensos discursos e não dizem uma palavra vulgar, o hábito. Então nós temos bons e maus hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. A isso chamamos educação. Criar hábitos saudáveis. Então é uma pessoa educada. Quem tem hábitos doentios é uma pessoa deseducada. Então qual é o destino? Se a pessoa é educada, é uma pessoa pacífica, harmônica. Se não é, é uma pessoa desequilibrada. O que é que vem depois? O sofrimento. Então é necessário que nós geremos atos defluentes de palavras. Pense no bem e o bem acontecerá. Evite o pessimismo e não entrará em depressão. Ah, mas eu não consigo. Eu não quero. Toda vez que nós dizemos eu não consigo, estamos dizendo eu não quero. Porque sempre quando nós queremos, nós conseguimos. É uma questão de hábito. Como nós não podemos ficar sem pensar, toda vez que vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. Então estamos aqui. E eu digo assim, aquele cara está me olhando ali, ele está pensando mal de mim. Eu raciocino, mas por que ele está pensando mal de mim? Eu não estou pintado, eu não estou nu. Sou uma pessoa normal, não tenho 4 patas. Então não vejo por que isso. Não, ele está me olhando porque ele está tentando me reconhecer. Aí eu vou rir para ele. Aí eu olho. Acabou-se o problema. Então, toda vez que vier um pensamento ruim, põe um pensamento bom. Os psicólogos dizem que durante o dia nós temos 95 mil pensamentos. Eu não sei como é que eles contaram. 95 mil. 90 mil repetitivos, depressivos, pensamentos viciosos, negativos. E isso nas pessoas normais. Nos anormais, 95 mil pessimistas. Temos aí uns 3 mil pensamentos mais ou menos. E alguns pensamentos bons. Vamos reverter a ordem. Vamos cultivar os pensamentos bons o máximo de tempo. Não é ser santo, não. É pensar coisa boa. Porque é o prazer de pensar coisas negativas. É um prazer mórbido. É um costume. É o hábito de querer ser infeliz. Eu encontro pessoas que têm tudo para fruir de uma vida agradável. E que fazem tudo para ser antipáticos. Até nós no Brasil temos esse ditado. Se a gente pode complicar, para que facilitar? E aí vive complicando a vida. Eu, por hábito, não reajo. Por hábito. Algumas vezes eu escorrego. Mas, por hábito, não reajo. E certo dia eu ia caminhando e veio uma pessoa, deu uma trombada em mim e me derrubou. E ainda me olhou com raiva. Eu digo assim, desculpe estar na sua frente. Eu não previ que via um trator sem freio. A pessoa desarmou, né? Porque me derruba e ainda tem razão. Desculpe eu estar na sua frente. Se eu tivesse previsto, eu deixava o trator passar. E como eu disse em palestra anterior, quando me pisaram no pé aquela montanha, eu digo, não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ah, estou. É meu pé. Tire a sua pata de elefante. Aí eu dei uma patadinha. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Então, é sempre bom cultivarmos pensamentos bons. Ah, mas eu não tenho jeito. Leia. Tem ali o livro Vida Feliz. Não é propaganda, não. É anúncio. Como eu tenho um amigo que trabalha com imobiliária, né? Então eu já peguei o hábito de vender. Leia uma frase. E durante o dia pense nessa frase. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é espírita, abra o Imitação de Cristo. Que é uma obra da Idade Média, uma obra notável, de Tomás de Kempis. Leia uma frase e durante o dia pense naquela frase. Eu diariamente leio uma questão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Há 58 anos que eu leio todo dia. Hoje, com o iPad, eu acho chiquérrimo, né? Então é só clique, aí eu olho. E durante o dia eu fico pensando. Vem uma coisa, vem outra, eu volto. Então não há tempo para me aborrecer. Se a coisa me aborrece, eu digo, estou perdendo meu tempo. Aí eu volto ao pensamento. Porque o fato de ficar aborrecido não resolve o problema, piora. Então aconteceu o problema, eu digo, deixa para lá, vai resolver. E daí a pouco ele se resolve. Então é muito fácil encontrar a nossa plenitude.
é somente buscar. É possível passar uma encarnação com obsessão sem saber e saber somente quando passamos para o outro lado? É sim. Há muito mais gente obsidiada do que pensa. Porque nós vivemos num mundo de vibrações. Os semelhantes se atraem, os contrários se afastam. É uma lei da física. Todo semelhante se atrai. Vivemos em sintonia. Se eu tenho uma vida depravada, eu vivo cercado de espíritos vulgares, então eu sou um obsidiado. Se eu tenho uma vida saudável, eu sou inspirado por espíritos bons, então eu sou um inspirado. Estamos sempre assessorados pelos espíritos. Mas não é tese do espiritismo, não. É o apóstolo Paulo que diz: há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem é de desencarnados. Muitas vezes a pessoa é vítima de temperamento hostil, temperamento rebelde, reações contínuas, ressentimentos, ciúmes desordenados, paixões, e são influenciadas por espíritos maus que se comprazem na prática do mal. O que fazer? Ore mais. Medite um pouco. O dia tem 24 horas. 10 minutos para você, o você interno, 10 minutos. Ah, eu não tenho tempo durante o banho. Já que está ali tomando banho mesmo, fico pensando na coisa boa. Durante a hora que faz a barba, ou que cultiva a barba, que penteia o cabelo, ou que não penteia o cabelo. Sissi, a imperatriz da Áustria, que é tão bela, demorava 3 horas sendo penteada. As amas penteavam-na para botar joias 3 horas. E ela era uma jovem tão inteligente, era a imperatriz da Áustria, aproveitava essas 3 horas do penteado para aprender francês. Então a mestra de francês ficava dialogando com ela, enquanto as amas penteavam-na. Então ela fazia 2 coisas de uma mesma forma. Nós poderemos ganhar o tempo. Enquanto fazemos a barba, pensamos numa coisa boa. Planejamos o nosso dia. Enquanto penteamos, é mais no tempo que a mulher perde ou ganha despenteando o cabelo. Eu tenho um caso muito interessante. Aconteceu em Hollywood. A moça ia ter um casamento e deixou para pentear o cabelo no sábado pela manhã, porque o casamento era tarde. Mas no sábado pela manhã, todas as mulheres vão ao salão, porque sábado à tarde tem que estar bonita para de noite, para domingo e etc. E então ela vai a um salão, não encontra vaga, vai a outro, não encontra vaga, e chegou em casa descabelada. O marido disse: nossa, ficou bonita, quem foi que penteou? Então imagine quantas horas nós gastamos, às vezes, sem pensar em nada. O que é que está pensando? Nada. Pense numa coisa boa, preencha a hora. Quais os pontos fundamentais para enfrentar melhor nossa solidão neste plano? A melhor técnica é ajudar o outro. Se você é solitário, torne-se solidário. Quem é solidário não vive solitário. Se eu estou na solidão, eu vou visitar um asilo de velhos. E aí vou ouvir o velho contar pela 1000ª vez aquela mesma coisa. Porque quem não morrer vai ficar velho. Esta é a vingança dos velhos. Quando alguém diz assim: puxa, o senhor viveu muito. Então eles dão um riso e dizem: pois é, eu já cheguei até aqui, você eu não sei se chega. Olha a vingança. Então, a família jogou lá para se ver livre. Ninguém faz ideia de quanto é bom visitar um idoso. Ele contar as mesmas coisas, queixar do filho. E a gente diz assim: mas é verdade. Não discuta porque perde. É verdade. Ele se renova. E para ficar uma mensagem, 2 homens estavam no mesmo quarto. Eram 2 doentes com graves problemas ortopédicos. Um deles estava junto à janela e o outro estava na outra cama, ao lado da parede. O que estava na janela olhava lá para fora e dizia: meu Deus, que lindo jardim. Olha a fonte jorrando água, as crianças brincando, as empregadas tomando conta dos bebés. Mas que lindo dia de sol. E o que estava longe, até nisso eu sou azarado, nem vejo a paisagem. E na sucessão dos tempos, o que estava ali perto morreu.
E quando vieram tirar o cadáver, o que estava do lado disse, ponha-me ao lado da janela. E de imediato trouxeram-no. Quando os enfermeiros saíram, ele levantou e olhou. Quando ele olhou, era um muro. Não tinha nada. O outro olhava a beleza que gostaria de ver lá fora. Todos nós temos beleza interior. Não permitamos que os muros da vida criem dificuldade. Na vida de todos nós, poderemos ser o muro que impede a passagem, ou ponte que liga a criatura de um extremo ao outro. Não pode haver nada melhor do que ser ponte, porque o mundo está cheio de muros e de paredes. Como é o nosso último encontro público, desejamos agradecer a Glória Caloroi, sua equipe, aos trabalhadores da Casa dos Franciscanos, do Joana de Cusa, agradecer a gentileza de todos que realizaram este magnífico trabalho, dos que são generosos, levando-nos, trazendo-nos, e principalmente dos senhores, sem cuja presença não teríamos oportunidade dessas reflexões. De todo o coração desejamos que algumas sementes fiquem, germinem, e quando fizer um raio de sol, ideia da primeira flor, na primavera do mundo do futuro, lembre-se que um dia passou pelo caminho de todos os senhores uma alma aflita e necessitada, que buscando o amor falou de beleza. Thank you very much.